Você pode simplesmente fazer as coisas assim automáticas, no feeling, chegar para a pessoa e oi, tudo bem? E conversar. Mas é importante que com o passar do tempo, você vai estruturando um processo de venda. Você estruture uma forma padrão de você atender as pessoas. Vou explicar um pouco aqui para você sobre isso. Por que que você tem que fazer isso? Para você ser mais efetivo no contato que você tiver com esses clientes, nesse 1 a 1. Então, se você vai falar com o cliente, de qualquer forma, quando você aumentar a equipe, por treinar outras pessoas, como que você vai passar para essa pessoa a melhor forma de atender um cliente, de converter uma venda? Você simplesmente vai precisar transferir todo esse conhecimento seu para aquela pessoa. E é por isso que você tem que estruturar, definir um passo a passo de como falar com o cliente, o que falar primeiro, quais as perguntas fazer, em que ordem fazer essas perguntas, porque assim você vai conseguir converter muito mais cliente. Imagine que você responde 100 pessoas por semana no WhatsApp. Se você responder de qualquer jeito, você vai ter um X número de vendas. Se você se conectar com aquelas pessoas, você se preocupar de verdade com elas, você gerar valor para elas nas conversas que você tiver, você explicar para elas com detalhe sobre o seu produto, como ele é utilizado, para que ele serve, o que que acontece? O seu índice de conversão vai ser muito maior. E aquelas pessoas vão ficar muito mais encantadas com a sua forma de responder elas e de atender, tá? Então, por isso, você precisa estruturar. Primeira coisa que eu falo quando você está falando de um produto, seja em uma demonstração ou explicando para um cliente, é algo que eu gosto de chamar de benefício psicológico profundo. Tá? O que é isso, benefício psicológico profundo? Quando você está conversando com o cliente, muitas das vezes você vai querer falar dos atributos, mas não é isso que vai ajudar você a fechar mais vendas, tá? Não é você falar, ah, meu produto é nessa cor, o meu produto é feito desse material, o meu produto é nesse formato, tá? O que o seu produto é, isso são atributos, não foque nos atributos, tá? Não foque nos seus atributos. O que é atributo, para você lembrar? O que seu produto é, tá? Isso é os atributos. O que o seu produto é. Talvez você não foque tanto nos atributos. Você, de repente, foca mais no que o seu produto faz. Ok, é melhor você falar do que o seu produto faz do que nos atributos, tá? É melhor. Mas ainda não é um benefício psicológico profundo. Não é aquilo que simplesmente vai encantar as pessoas, tá? Então você pode falar dos atributos, você pode falar do funcional, o que o seu produto faz, mas agora eu vou falar para você duas coisas que você deve usar no seu processo de venda, que é muito mais poderoso, que é um benefício tangível, algo que é o resultado que o funcional faz, é o resultado que o seu produto faz, tá? Como assim o resultado que o funcional faz, Gabriel? Vamos para a prática. Imagine um produto, tá? Tem um produto aqui, vou dar um exemplo de um produto meu aqui que eu vendo, um mini processador de alimentos, tá? O que ele é? É um mini processador de alimentos. Isso seriam os atributos. Bom, é um mini processador de alimentos. Ah, ele tritura os alimentos, tá? Esse é o funcional dele. Ele é feito de policarbonato. Ele é ultra resistente. Ele é vermelho, ele é bonito, não sei o que. Isso é tudo atributo. Ele tem uma cordinha para você puxar. Isso é o que ele é. Isso não é interessante. Funcional. Ah, ele faz 200 e poucos cortes em segundos, em 10 segundos. Então, isso daí é o que o meu produto faz. Bom, ele pica cebola, ele tritura alho e etc. Isso é o funcional, tá? Agora, o tangível é o resultado prático. Imagina você ter os seus temperos prontos em alguns segundos. Tá entendendo? Isso é o resultado que o meu produto faz, que o funcional faz. Isso é tangível. Aí já começa a melhorar. Aí o cliente já começa a ficar mais interessado. Você consegue imaginar você ter os seus temperos em alguns segundos pronto? Isso é o tangível. Agora, emocional. O emocional é como que o cliente se sente. Vamos colocar aqui. Esse é o quarto passo e é o mais poderoso.
É você tocar no emocional. É você ir lá dentro do psicológico profundo e mostrar esse benefício para a pessoa. Como você se sente com o resultado. Por exemplo, imagina a sensação de você preparar o seu almoço de domingo e não ter aquele cheiro de alho nas mãos. E não sair chorando por picar cebolas. Tá entendendo? Esse é o emocional. Imagina a sensação que é. Aí você faz a pessoa sentir, ela imaginar, ela despertar aquela emoção. Quando você faz isso, consequentemente no processo de venda ou numa demonstração que você está fazendo, você vai vender muito mais. O cliente vai ficar muito mais impulsionado. Nossa, eu quero isso. Eu quero ter essa sensação. Eu quero ter esse resultado, tá? Isso vale para qualquer coisa. Vou dar um exemplo de biquíni, igual eu estava falando. A pessoa não quer um biquíni de xadrez ou de bolinha, assim. O que ela quer? Ela quer um biquíni que quando ela chegar na praia, ela vai se sentir bem. Ela vai se sentir confortável. Ela vai sentir, vai atrair os olhares. Isso depende de pessoa para pessoa, mas eu estou dando um exemplo apenas aqui, tá? Então, a pessoa, ela procura o benefício emocional que um produto traz, tá? A solução de um problema ou um desejo que ela quer conquistar, tá? Então, lembre-se disso quando você estiver criando esse seu processo de venda. E você tem que sempre estar aperfeiçoando ele. Algo que eu acho muito importante quando você vai falar com alguém é você se preocupar genuinamente com o cliente. Se preocupe genuinamente com o cliente. Por que eu falo isso? Às vezes você vai atender um cliente, vai tentar recuperar uma venda, vai falar com algum cliente que comprou com você, mas não pagou, e você está só preocupado em vender. Você fala, é promoção a tempo limitado, vai esgotar o estoque, você está preocupado só em usar gatilhos para vender. Mas você deve se preocupar genuinamente, de verdade, com o cliente. Quando você faz isso, você vai se preocupar com outro ponto que é gerar valor para esse cliente. É você entregar para ele ali uma solução para o problema dele, ajudar ele a escolher o melhor produto, ajudar ele a sair satisfeito. Então, quando você faz isso, a taxa de satisfação do seu cliente, a taxa de conversão também vão ser muito maiores. Você vai ver, quando você começa a fazer isso, toda vez que você vai falar com o cliente, pensa, pô, eu não quero só simplesmente vender. Vender vai ser a consequência. Se você fizer um atendimento uau, se você gerar valor para aquele cliente, ele falar uau, incrível, essa pessoa falando comigo, ninguém nunca falou comigo desse jeito. Consequentemente, ele vai comprar de você. Então, ó, use menos gatilhos e gere mais valor. Não tô falando que você não deve usar gatilhos. Você tem que falar pro cliente se for verdade. Vou dar um exemplo, ó. Essa é a última peça que eu tenho aqui. Essa é a última peça que eu tenho. Você pode usar, mas não fica só batendo nos gatilhos mentais, não fica só falando de escassez, de promoção, disso. É importante, sim, mas se preocupe de verdade com o cliente.